Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido para luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Exultarei o nome de meu Jesus. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados. Nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados. Nele está a plenitude
plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. Nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. Deus não pede, ordena. Um desejo de Davi era uma ordem para os seus generais. Ser comissionado por Deus é tão difícil que às vezes dá vontade de parar. São tantas as horas em que sinto grande tribulação. Às vezes me desanimo, pensando até em parar, mas logo o Senhor vem falar comigo, mostrando-me todo o seu querer, querendo-me para si, traçando planos pra mim. Tudo que tenho passado, tudo que tenho sofrido, Deus preparou pra mim, pois o gozo virá, eu sei. Cristo me fortaleceu, chamando-me para o servir. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Encheu a minha vida de poder. Jesus, meu Senhor. Deus não pede, ordena. Ao contrário do que se pode pensar, Deus não é ditador. Ele não usa de seu poder de uma maneira despótica.
Ele não usa a força nem a violência, mas ele só admite no seu reino aqueles que lhe obedecem. Sendo de fato filhos de Deus, que pertencem naturalmente ao seu reino, o jugo é suave, o fardo é leve. A ordem do Senhor não é um peso, não é uma ditadura, não é força, não é violência. Então, ouvintes, nós encontramos que um suspiro de Davi, do rei foragido, exilado, parece que abandonado por Deus, aquele suspiro, aquele desejo por um gole de água da fonte de Belém, foi uma ordem para os seus generais. Aí está onde Deus ordena. Ele ordena através do coração. Ele escreve as suas leis não em pedras mais, mas sim nas tábuas do coração. Então, conclui-se que Deus não pede, ordena. E isto ele o faz através de seus profetas. Conforme está escrito na Bíblia Sagrada, que a pedido do próprio povo, Deus não falou diretamente com o povo, mas indiretamente. Ele falou através de Moisés, através dos profetas. O próprio povo pediu: não fale Deus conosco. Fale Deus com Moisés, e então Moisés fale conosco. Mas quando Deus falava com Moisés, ele dizia: ordena aos filhos de Israel. Ele não dizia peça. Conforme já frisamos, isso não se trata de uma ditadura. Alguém diz que é melhor um rei justo do que uma coja de democratas irresponsáveis, antipatriotas. E isto é uma pura verdade. Nós só poderíamos nos sujeitar a um Deus que ordena para o nosso próprio bem. Porque quando Ele ordena, não é para expor poder, mas Ele ordena para o bem, para a felicidade dos seus filhos. E Ele ordena hoje, é através do Espírito Santo, ao coração, diretamente no coração do homem, diretamente no coração da mulher. Mas uma coisa se repete, através de seu profeta. A Bíblia diz que nos últimos dias viria o profeta Elias e restauraria todas as coisas. Isto jamais poderia acontecer sem que a ordem do Senhor, através das Escrituras, fosse restaurada no coração da igreja, no coração do homem, no coração da mulher. Deus não usa seu poder para si próprio. Ele usa o seu poder para o benefício de seu povo, em benefício de sua igreja, e mesmo em benefício dos injustos, porque diz a palavra que Ele manda sol, Ele manda chuva sobre os maus e sobre os bons. Veja que Ele não usa seu poder para si mesmo. Quando Ele estava encarnado aqui no profeta dos profetas, em Jesus Cristo, Ele não usou o seu poder para si mesmo,
O próprio Senhor Jesus Cristo diz ao poder político que o tinha na mão naquela hora: nenhum poder você teria se meu Pai não tivesse lhe dado. E eu poderia pedir uma miríade de anjos nesta hora, e tudo acabaria nesse instante. Mas ele não usou o seu poder para si próprio. Ele usou o poder para você. Ele usou o poder para um morto na sepultura há 4 dias. Ele usou o poder para um cego de nascença. Ele usou o poder para um coxo, um aleijado, para uma mulher, filha de Abraão, que andava escravizada por Satanás há 18 anos. Ele usou o seu poder para dizer a Maria Madalena: vai, não peques mais, livrando-a assim do aio da lei. Ora, se a ordem do Senhor é esta, então isto é muito bom para nós. O povo não gosta de se sujeitar a ninguém. Nenhum homem gosta de ser sujeito ao outro. Ninguém gosta de obedecer ordens. As mulheres não querem obedecer como a Bíblia ensina. Os filhos tampouco. Mas, no entanto, estão sujeitos ao pecado e às suas consequências, aos seus atributos, não querendo se sujeitar a Deus. E a quem se deve sujeitar? Se sujeita ao fumo, ao álcool e a outras concupiscências pecaminosas, que não trazem outra coisa senão consequência. O resultado da obediência é saúde. O resultado da obediência é prosperidade. O resultado da obediência é paz. O resultado da obediência é consolação. O resultado da obediência é amor. O resultado da obediência é fé. A fé que vence o mundo. Mas o resultado da desobediência às ordens divinas, o resultado da desobediência às escrituras sagradas é um espírito conturbado, é um espírito preso, escravizado, sujeito não a Deus, na verdade, mas sim a Satanás, ao poder despótico do maligno. Por isso diz a palavra que vão de mal a pior, tentando oferecer sacrifício a Deus, oferece-lhe desobediência, quando a única maneira de agradar a Deus, o único sacrifício que lhe agrada é a obediência à sua palavra. Nós observamos mais uma vez que a Bíblia não entra em contradição consigo mesma, pois Deus não se contradiz. Ele diz não por força nem por violência. E ele dá prova disto, que quando ele quis guiar um cordeiro aqui na terra, que era o Senhor Jesus Cristo, ele o fez através de uma pomba. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre o cordeiro, a ave mais limpa, mais pura, sem fel, sem amargura, como um tipo do Espírito Santo, porém sensível, frágil, para dirigir um cordeiro. O cordeiro tem muito mais força que uma pomba. Ele não tem que obedecer uma pomba, mas ele é o animal mais obediente. Por isso, obedeceu o simples toque da pomba, mesmo para o monte da tentação, mesmo para o monte do Calvário, sabendo que, na verdade, a pomba, o Espírito Santo, pode conduzir as ovelhas do Senhor aqui, aos montes das tentações, aos lugares das dificuldades, aos valados, às cavernas, mas ele próprio sabe que dos valados, das cavernas, estando mancos, machucados com cicatrizes de guerra, ele os trará para a grande ceia do Cordeiro.
O Espírito Santo é Deus em sua igreja, dando suas ordens. Como disse Deus a Moisés: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. O que queria dizer esta ordem? Antes de exigir, Deus deu a oliveira, Deus deu o azeite para Israel. Antes de ordenar que Israel levasse aquilo, ele deu aquilo para Israel. Antes de pedir a Isaque a Abraão, ele deu Isaque para Abraão. Antes de pedir que toda a igreja seja cheia do Espírito Santo, sabemos que o azeite é um tipo do Espírito Santo. Ele dá esse Espírito Santo, que como a pomba é puro, não tem fel de amargura, é batido nos sofrimentos. O Espírito Santo não sai da sua igreja por ela sofrer tentações, por ela ser atacada pelo diabo, por ela ser oprimida como Jesus foi em Isaías capítulo 53. Não. Por isso ele é batido. Mas para quê? Para acender as lâmpadas continuamente. E esta é a mensagem que Deus tem trazido agora. Ela é difícil, que às vezes dá vontade de parar. Moisés deu vontade de parar, mas ele levou a cabo, porque ele não fora chamado por si mesmo, mas sim pelo próprio Deus. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Muito bem, Deus fala comigo através de Atos 2:38, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, 1 Pedro capítulo 3, é uma ordem do Senhor, é uma ordem que você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Que Deus te abençoe agora. Você que está ouvindo a sua voz e recebendo através da mensagem, através das Escrituras Sagradas, a ordem do seu espírito. O seu coração toca uma vez só, em direção aos céus, em direção a um passo em obediência à palavra, e isto é o suficiente. Você entrega tudo o que você tem, como aquele rapazinho entregou os 5 pães e os 2 peixes. Você também entrega aquilo que você tem, e Deus multiplica através da fé e da obediência. Que Ele te abençoe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali.
Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, confie dele. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Eu vejo o teu poder, Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.
pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. As lutas e esperanças por dias melhores é anti-escriturístico. Ouvintes, vamos ouvir mais verdades sobre os reais acontecimentos apocalípticos. Estamos, sem dúvida alguma, vivendo nos dias finais. Lutar contra o mal é dever de todos, mas todos estamos envolvidos nos mesmos males, estamos no mesmo mar. O homem é um náufrago. Por isso, as lutas e esperança por dias melhores é anti-bíblia, é antiprofético, é anti-escriturístico. E até mesmo surge uma pergunta: dias melhores para quê? Para mais carnaval, mais bebedeiras, mais sexo, mais injustiças na política, na sociedade, mais imoralidade, mais sodomismo? O mundo quer dias melhores assim. E só os cegos lutam por isso, se iludem com isto. Ló, por exemplo, foi um dos tais que ficou lutando por Sodoma e Gomorra, preocupado com o sistema social de Sodoma e Gomorra. E quem sabe fazendo bons serviços sociais, como governador que era. Mas ele não sabia que não havia remédio para Sodoma e Gomorra. O remédio para ela era fogo. É o único remédio para uma terra sodomita como esta. Cabe a nós, achando bom ou não, encararmos estas verdades, gostando ou não, concordando ou não. Isto é verdade. São profecias. O mundo era para estar justamente como está. O amor ter se esfriado, e o homem ter vergonha de ser honesto, e a mulher estar no estado que está. E ainda pergunta: que estado? É uma hora muito boa para se analisar o período das 7 eras da igreja, historicamente, e com isso concluirmos que estamos vivendo de fato na última era. Nas Escrituras, claramente está indicado que Deus tem designado um tempo limitado no qual Ele trata fielmente com os gentios para a salvação. E esse tempo ficou compreendido em 7 períodos da igreja. Em Apocalipse, capítulo 1, você vê essas 7 igrejas. E até o capítulo 3, você encontra cartas a elas.
E durante este período de tempo, Deus chamaria um povo para seu nome. Para fazer isto, ele se voltou de Israel como nação e chamou ao arrependimento individualmente aos predestinados de cada reino, tribo, nação, de cada região da terra, durante esses 7 períodos da igreja. Deus tratando com os gentios, virou as costas para os judeus, para Israel. Agora, isso são afirmações corretas, em todos os seus detalhes. Ninguém pode discutir ao contrário. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 18, nós vemos que houve alegria até, e até se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, deu Deus o arrependimento para a vida. Esse tempo é um tempo para arrependimento dos gentios. Esse tempo dos 7 períodos da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, a era em que estamos vivendo. Agora a palavra continua em Atos dizendo, e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo, varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Quer dizer, passarei a tratar novamente com Israel. Esse tabernáculo de Davi que está caído, diz o Senhor, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque a Deus, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Então Deus, tratando com os gentios, virou as costas para Israel, até que se conclua esses 7 períodos. E nós não temos nada mais pela frente. Por isso, essas lutas, esses sistemas religiosos, políticos, sociais, tudo procede daquele mesmo espírito de Ló, mas não de Abraão. Abraão não estava incomodado mais com isso. E Abraão é o tipo do eleito predestinado. Abraão é o tipo da noiva de Cristo. Este período no qual Deus está tirando um povo dentre os gentios é conhecido como a plenitude dos gentios, que Paulo se refere na sua carta aos Romanos, capítulo 11, verso 25. Ele disse, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então isso terminará quando o último membro dos eleitos houver entrado. Entrado aonde? Na igreja tal? Na igreja mais velha? Na igreja mais nova? Se batizado aonde? Invocado o seu nome. Batiza-te. Levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor, disse Ananias ao então Saulo de Tarso. E Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Senhor Jesus. E todos os gentios chamados invocariam este nome em espírito e em verdade, não em dogma e incrédulo, porque isto é rezado há séculos.
como cristianismo, entre aspas. Agora, veja como o profeta Paulo continua. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Leia isto em Romanos capítulo 11, a partir do verso 7. Você que quer saber se vale a pena ou não estar preocupado com os negócios do mundo ou com os negócios do reino dos céus. Você que quer saber se vale a pena buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça ou não. Porque assim como os judeus, Israel foi cegado, endurecido, para a graça ser estendida aos gentios, os gentios também estão cegados, endurecidos agora para com a graça, estabelecidos em credos e dogmas, para que assim volte o galho original da videira. Para que assim Deus volte a tratar com Israel. Para que assim ele venha conhecer o Messias, o qual ele esperava, ele anelava, ele buscava, mas quando ele veio, eles o crucificaram. Os gentios também estão buscando a vinda do Senhor. Os denominacionais em geral, o cristianismo em geral, e até mesmo o espiritismo fala na volta de Jesus. Mas a volta de Jesus começa pela manifestação de um ministério profético, o ministério do Filho do Homem, porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, e de Sodoma e de Gomorra, assim também seria nos dias do Filho do Homem, no fim do mundo, no fim dos tempos, da plenitude dos gentios. Eles se estabeleceriam em credos e dogmas, como os judeus estavam estabelecidos na lei de Moisés. E através desse próprio credo e dogma, e através dessa própria Bíblia, eles rejeitam o profeta de Deus, eles rejeitam a mensagem do arrebatamento, crucificando assim a Cristo novamente. O mesmo que eles fizeram lá, estão fazendo agora. Os judeus não crucificaram a Jesus Cristo sem os romanos, porque o poder político estava lá. E é o que está acontecendo. A Bíblia está crucificada pelos mesmos dois poderes, o ortodoxo religioso com o político. Isto quer dizer a igreja casada com o Estado, negando toda a eficácia do poder do Evangelho, de Pedro, de João, de Paulo, negando o seu batismo, negando a posição da mulher nas Escrituras, negando a posição do homem, negando os leigos na pregação do Evangelho por divina vocação. Isso é crucificar a Cristo novamente, rejeitar a mensagem, rejeitar a palavra, é crucificar a Jesus Cristo novamente. Mas aí está a coisa, essas lutas, esses empreendimentos, isso é muito bonito,
Isso calha bem. Isso tem até um bom senso e um bom lugar nas consciências. Mas é somente para filhos de Ló. Ló teve filhos também. Mas com quem? Com suas próprias filhas. E aquilo trouxe 2 gerações terríveis. 2 gentes terríveis. Que não pôde nem ser uma coisa e nem outra. Não era filisteu e não era hebreu. Não é pagão e nem cristão verdadeiro. É um meio cristianismo. É um mulato, é um místico, é um híbrido. Essa que é a verdade, que estamos encarando à luz da profecia, à luz dos acontecimentos, do Apocalipse. As profecias têm se cumprido, tudo está consumado, tudo está concluído, tudo está terminado. Quando Jesus expirou lá no Calvário, assim que foi crucificado, ele exclamou: tudo está consumado. Ora, tudo está consumado quer dizer, tudo está concluído, tudo está terminado, acabou. Agora não resta mais nada, minha obra está realizada. Só me resta agora descer ao Hades, vencer a sepultura, subir em glória e depois vir buscar os meus, aqueles que eu resgatar pela fé no meu sangue durante esses 7 períodos da minha igreja entre os gentios. A última semana das 70 semanas de Daniel foi cortada no meio com sacrifício. Deus abriu um parêntese e dentro desses parênteses ele colocou 7 períodos da igreja e agora ele fechou os parênteses. Tudo está consumado. O sodomismo tem chegado até os altos. Está no lugar que não deveria estar. O pecado jaz, a morte ronda o arraial. Os homens estão desmaiando ante aos vírus, as doenças misteriosas, resultadas do pecado. Os homens não sabem como se desarmarem a si mesmos, porque o ímpio por si se destrói. Estão com fogo preparado. A bomba atômica não tem jeito de ser desativada. Apenas uma amostra de 19 gramas de um Césio 137 dá um exemplo para o mundo. Corre isso por o mundo todo. Sim, mas muito mais gramas, quilos, estão preparados e não tem para onde ir. A Terra se tornou em um lixo atômico. Toda a Terra, toda a sociedade, toda a beleza, todas as mansões, todos os palácios, todas as catedrais, todas as mulheres belas, todo o cinema, todo tipo de diversão pecaminosa do mundo, lixo atômico. Tudo está consumado. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado. Foi traído e vendido também. Mas venceu, tudo está consumado. Não há morte
só a vida no além. Consumado, está consumado. Consumado, tudo está consumado. A expressão do amor de Deus é enviar a sua palavra, a palavra encarnada, o ministério vivo e ele ser crucificado novamente. Para que você tenha saúde, certeza de vida eterna, viva para ele, enfrente esse mundo que é um lixo atômico, um hospital para pestilentos, crendo na sua redenção, esperando a aparição de Jesus, porquanto esta é sua promessa. Deus te abençoe nesta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso, contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Gastarei todo o meu ser, pois eu quero crescer em ti, meu Senhor, meu Jesus. Jesus, todo o meu prazer eu recebi de ti. Hoje canto em teu louvor, pois morres por mim, Senhor, pra sempre por teu amor.
meu Redentor, meu Rei, eu espero teu voltar, vida em glória e poder maior, e todo olho verá, em louvor a ti, proclamarei Jesus, a eterna salvação, a reconciliação em ti, louvado seja